Fala galera, sou o professor Ayrton, responsável pela História Geral aqui no curso Ângulo Vestibulares. Eu vim trazer para vocês em primeiro momento uma dica importante em relação à prova de Ciências Humanas. Né? A prova de Ciências Humanas tradicionalmente ela traz textos introdutórios, às vezes de forma densa, e isso causa algum problema, né? Principalmente porque ele é a primeira prova que tu vais fazer, né? No primeiro dia de prova. E nesse sentido, eu queria trazer para vocês a seguinte dica. Quando tu pegar uma questão com textos muito densos, como vai estar com a adrenalina elevada, que é muito natural, procura, em primeira instância, ler o que pergunta a questão, e não o texto, né, referente à questão. Isso porque quando tu fores ler o texto, tu já vai sabendo o que a pergunta, o que a questão quer de ti, né, o que a pergunta traz. Em segunda instância, tu olha a referência do texto, porque muitas vezes aparecem algumas informações que podem te levar à exclusão de alternativas. Né? E aí, por fim, então, mais tranquilo, tendo dado o primeiro pontapé para começar a prova, aí tu vai para o texto. A prova de História, e sobretudo a parte que tange a História Geral, ela sempre vai contemplar a história do século XX. Isso inclui as duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a crise de 29, a ascensão dos regimes totalitários e, obviamente, a Guerra Fria e os conflitos iminentes a esse contexto histórico. O pelinho do ovo aqui, que contempla justamente as ideias, né, do grande pensador Eric Hobsbawm, que tanto comentamos ao longo do ano, é justamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Te liga no detalhe, a Segunda Guerra Mundial ela é uma efeméride em 2015, tendo em vista que ela termina em 2 de setembro de 1945, com a rendição do Japão. Né? É importante salientar e lembrar que o início da guerra se dá devido à invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, rompendo os acordos realizados na Conferência de Munique entre a Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Não te esquece também que a invasão da Polônia segue um tratado, um acordo realizado entre a Alemanha nazista e a União Soviética, né? Ambos regimes de ordem totalitária. Lembra que o Pacto de Não Agressão, Molotov-Ribbentrop, ou ainda chamado Pacto Germano-Soviético, garante a Adolf Hitler reparar os erros que a Alemanha cometeu na Primeira Guerra Mundial, quando ela subdividiu as suas forças militares em duas frentes. A frente ocidental, na tentativa de invadir a França, e na frente oriental, reforçando as divisas do Império Austro-Húngaro, então aliado da Alemanha no primeiro conflito mundial. É importante salientar da mesma forma que após a invasão da Polônia, uma série de outros movimentos de ordem expansionista e também, da mesma forma, invasores vão estabelecer na Europa. Entre eles, a invasão da França em 1940. Uma invasão que já apareceu na prova do Enem, tendo em vista que a França vai ficar subdividida. Tá? O norte da França, ocupado pelas forças nazistas, onde ocorrerá uma resistência contra essa ocupação, e ao sul a formação de um governo colaboracionista, chamado de governo de Vichy, liderado pelo general Philipp Pétain. Ele que vai ser então grande simpático dos interesses nazistas e que, buscando galgar alguns benefícios junto ao governo de Hitler, vai passar a colaborar com o intento de expansão do nazismo rumo à frente ocidental europeia. Ainda é importante salientar, pensando na Segunda Guerra Mundial, a Operação Barbarossa, em 22 de junho de 1941, quando Hitler rompe o Tratado de Não Agressão com a União Soviética de Stalin e invade subitamente os domínios soviéticos. A partir dali, nós temos o início de um processo que daria como referência a formação dos aliados, união entre a União Soviética, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. É claro que não pode esquecer que os Estados Unidos entram definitivamente na guerra a partir do ataque em Pearl Harbor, em 1941. Até então, os Estados Unidos apenas fornecia recursos, munições, armamentos para os estados beligerantes da Europa Ocidental, vide França e Inglaterra. Do mesmo modo, a partir da formação do bloco aliado, nós temos então de 42 a 45 a contraofensiva em relação ao avanço nazi-fascista, que culmina então com o término da guerra em 45. Ainda é importante lembrar que em agosto do mesmo ano nós temos os ataques em Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos. Diga no detalhe, as bombas atômicas elas não têm um cunho militar propriamente, mas elas têm um cunho sobretudo ideológico. Não te esquece que nesse momento, quando há o ataque sobre a região de Hiroshima e Nagasaki, já havia tido a rendição em Berlim da Alemanha nazista, do mesmo modo que a queda do fascismo italiano de Benito Mussolini. Então não haveria necessidade de demonstrar tamanho poderio armado. O interesse maior dos Estados Unidos era demonstrar ao grande rival do capitalismo, a União Soviética e o seu comunismo, o poderio que lhes guardava no próximo conflito, iniciado com o fim da Segunda Guerra Mundial, que é a chamada Guerra Ideológica, a Guerra Fria.
Te liga nos detalhes, te liga nas dicas, novos colegas trarão para vocês dicas importantes, né, para refinar nessa reta final aí da tua prova, o teu conhecimento, para que com certeza vocês aí e nós aqui no ângulo possamos então no final, de mãos dadas, glorificar a tua vitória. Um grande abraço a todos e uma boa prova.